O México, amigos. Uma terra onde a realidade se mistura com a fantasia, onde cada sombra sussurra histórias ancestrais. Preparem-se, pois hoje vamos mergulhar no coração enigmático do México e desvendar 8 mistérios que farão vocês questionarem tudo o que achavam que sabiam. Imaginem a aridez desolada do deserto de Nazas, no estado de Durango. Um lugar onde o calor é implacável e a paisagem parece se estender infinitamente, sem sinais de vida. É um cenário que parece saído de um filme de ficção científica, mas é muito real. Foi lá, em 2022, que uma equipe de arqueólogos se deparou com algo assombroso, uma múmia. A descoberta foi feita durante uma escavação de rotina, mas o que encontraram estava longe de ser comum. A múmia estava enterrada a uma profundidade que sugeria que ela havia sido colocada lá com grande cuidado. Mas não era uma múmia qualquer. Esta múmia tinha características que desafiavam a compreensão. Sua preservação era impressionante, como se tivesse sido protegida por forças desconhecidas. Seus ossos contavam uma história perturbadora. Cada fragmento ósseo parecia sussurrar segredos antigos, histórias de um tempo e lugar que não conseguimos compreender completamente. O crânio era grotescamente grande, desproporcional ao corpo frágil e esguio. Era como se a cabeça tivesse sido deliberadamente alongada, um traço que não se encontra em múmias humanas conhecidas. Os membros, finos como galhos secos, pareciam pertencer a uma criatura que nunca viu a luz do dia. Eles eram tão frágeis que parecia que poderiam se quebrar com o menor toque. Os primeiros exames revelaram que a múmia tinha mais de 1000 anos. Isso levantou ainda mais perguntas sobre sua origem e propósito. Como uma criatura tão estranha poderia ter existido há tanto tempo? Seria essa múmia uma prova de que não estamos sozinhos? A resposta ainda está perdida nas areias do tempo. Enquanto os cientistas continuam a estudar essa descoberta enigmática, o mistério da múmia alienígena de Nazas permanece, desafiando nossa compreensão do passado e do universo. No coração da península de Yucatán, jazem os cenotes, formações naturais, que são verdadeiros portais para um mundo subterrâneo. Estes poços de água doce, formados pelo colapso de cavernas calcárias, são abundantes na região e têm uma importância histórica e cultural imensa. Portais mágicos para um mundo subterrâneo. Os antigos maias acreditavam que os cenotes eram entradas para o Xibalba, o submundo, e realizavam rituais sagrados nessas águas misteriosas. Em Chichén Itzá, encontra-se um cenote envolto em trevas e lendas. Conhecido como o Cenote Sagrado, este local era um dos mais importantes para os maias, onde realizavam sacrifícios humanos e oferendas aos deuses. Nas profundezas de suas águas, arqueólogos encontraram vestígios de um passado sangrento, ossos humanos, evidências de rituais que envolviam sacrifícios humanos para apaziguar os deuses e garantir boas colheitas e prosperidade, joias de ouro e obsidiana. Estes artefatos preciosos eram lançados nas águas como oferendas, simbolizando a devoção e o sacrifício dos maias. Eram oferendas aos deuses, tributos de carne e osso, que demonstravam a fé e a reverência dos maias pelas forças sobrenaturais que acreditavam governar o mundo, almas entregues ao abismo aquático. Cada sacrifício era um ato de profunda espiritualidade, uma tentativa de comunicação com o divino. Alguns esqueletos apresentavam cortes precisos, evidências de sacrifícios humanos. Estes achados revelam a complexidade e a seriedade dos rituais realizados. Até hoje, mergulhadores exploram as profundezas escuras do cenote sagrado, em busca de mais pistas sobre os antigos rituais e a vida dos maias, buscando desvendar seus segredos ancestrais. Cada mergulho é uma viagem no tempo, revelando fragmentos de uma civilização que há muito desapareceu, mas que ainda fascina e intriga. Imaginem um gigante adormecido, uma montanha de ferro e mistério caída do céu. Essa é a história do meteorito de Bacubirito, um colosso cósmico que repousa em Sinaloa. Com mais de 20 toneladas de peso e quase 4 metros de comprimento,
Essa rocha é um monumento a um evento cataclísmico, ocorrido há milhares de anos. De onde veio essa rocha celestial? Que segredos ancestrais ela guarda? A resposta ainda está escrita nas estrelas. Nos canais de Xochimilco encontra-se a Isla de las Muñecas. Este lugar misterioso e assombroso é conhecido mundialmente por sua atmosfera inquietante e história macabra. Dizem que a ilha era habitada por Julián Santana Barrera, um homem assombrado por tragédias. Ele vivia sozinho, isolado do mundo, e sua vida mudou para sempre quando encontrou o corpo de uma menina afogada nos canais. Atormentado pelo espírito da menina, Julián começou a pendurar bonecas nas árvores da ilha, na esperança de apaziguar sua alma inquieta. Ele acreditava que as bonecas poderiam proteger a ilha de espíritos malignos e trazer paz ao espírito da menina. Bonecas de todos os tipos. Novas, velhas, inteiras, mutiladas. Cada uma delas conta uma história. Cada uma delas é um testemunho da dor e do desespero de Julián. A ilha se tornou um santuário de horror, um museu a céu aberto dedicado à dor e à loucura. As bonecas, com seus olhos vazios e corpos mutilados, criam uma atmosfera de terror que atrai visitantes de todo o mundo. Visitantes relatam sentir olhares pesados, sussurros indistintos e uma sensação constante de opressão. Muitos acreditam que a ilha é realmente assombrada e que os espíritos das bonecas e da menina ainda vagam por lá. A Isla de las Muñecas é um lembrete de que a realidade pode ser mais perturbadora que a ficção. Este lugar misterioso e assombroso continua a fascinar e aterrorizar aqueles que ousam visitá-lo, deixando uma marca indelével em suas memórias. No deserto de Sonora, encontra-se um enigma que desafia a lógica à mão do deserto. Pegadas gigantescas, marcas profundas gravadas na terra árida. Algumas dessas marcas medem mais de 1 metro de comprimento, sugerindo um peso colossal. Seriam essas as pegadas de gigantes adormecidos ou vestígios de uma civilização perdida? A mão do deserto permanece um enigma, e enquanto o sol se põe, a imaginação voa livre, povoando o deserto de gigantes adormecidos e civilizações perdidas. Nas areias de Paracas, no Peru, um achado desafiou nossa compreensão: crânios alongados. Esses crânios são alongados, esticados para cima e para trás. As órbitas oculares são anormalmente grandes, e a estrutura óssea difere significativamente. Alguns argumentam que a deformação craniana era uma prática comum em culturas antigas. Mas os crânios de Paracas são diferentes, mais extremos. Os crânios alongados de Paracas permanecem um mistério, um enigma arqueológico que nos obriga a questionar tudo o que sabemos sobre a história da humanidade. No México, a beleza da natureza muitas vezes esconde segredos ancestrais. É o caso do Lago de Pátzcuaro, que guarda em suas profundezas os restos de uma civilização esquecida. Mergulhadores encontraram vestígios de um passado grandioso, paredes de pedra, fundações de templos, altares cerimoniais. Quem eram os construtores dessa cidade esquecida? Qual a causa de sua ruína? As respostas estão ocultas nas profundezas escuras do Lago de Pátzcuaro, esperando pacientemente o momento de serem reveladas. Guadalajara, uma cidade vibrante, também possui seus cantos escuros. No século XIX, uma série de mortes misteriosas aterrorizou a cidade. As vítimas apresentavam marcas no pescoço, como se tivessem sido drenadas de sua força vital. Um homem foi acusado de ser a criatura, capturado e linchado pela população. Dizem que, anos depois, um carvalho brotou sobre o túmulo, suas raízes se contorcendo ao redor da lápide. Verdade ou lenda, o túmulo do vampiro continua a despertar calafrios nos corações dos moradores de Guadalajara. E assim, meus amigos, chegamos ao fim de nossa jornada pelos mistérios do México. Da múmia alienígena aos crânios alongados, cada história que exploramos é um vislumbre de um mundo desconhecido. O México é um país onde a realidade e a fantasia se entrelaçam, desafiando-nos a explorar os cantos escuros da história.
Qual desses mistérios mexicanos vocês acharam mais intrigante? Compartilhem suas opiniões nos comentários.